Você votou no Lula? Então você é fascista, meu! Você votou no Bolsonaro? Não? Então quer dizer que você é comunista, que agora vai pra Cuba, meu! Em que momento que a argumentação na internet virou esse chorume? E o principal, como refutar uma pessoa que chega com uma opinião tão rasa como essa? Vamos falar nesse vídeo sobre como interpretar e responder os discursos em discussões na internet. Fica até o final que você vai entender. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos falar, como eu disse no comecinho do vídeo aqui, sobre discursos, mais especificamente sobre argumentação. Você já deve ter percebido aí na internet um excesso de gente falando, um excesso de gente comentando qualquer coisa, porém muitas vezes são opiniões infundadas. Quando a pessoa não consegue fazer o argumento dela colar por meio da lógica argumentativa, é muito comum que ela fique revoltada, acabe berrando com você. É aquela argumentação simples. Pera aí, você não votou no Lula? Então você é fascista. Pera lá, você não votou no Bolsonaro? Então você é comunista, vai pra Cuba, meu! Geralmente são esses dois extremos, né? O que você vê então é um excesso de falácia. Geralmente são esses dois extremos que a gente vê na internet hoje em dia. É importante saber como responder esse tipo de pessoa. Não basta ficar incomodado com a argumentação deles, que sim, é uma argumentação ruim. Mas se você não sabe como responder essas pessoas, se você não sabe como refutar, como expor a falácia que essa galera tá mostrando pra você, muitas vezes vai parecer que eles estão certos e que você está errado. Isso que é tão importante saber interpretar os discursos aqui na internet e saber como contra-argumentar. E uma das primeiras dicas que eu dou pra vocês, para além dos próximos tópicos que eu vou falar aqui que estão no roteiro, essa é uma dica off-topic, é trabalhar o conceito de opinião formada. Veja bem, todo mundo tem geralmente uma opinião. Hoje em dia as pessoas querem ter uma opinião sobre tudo e você pode e deve ter uma opinião sobre tudo. Mas existe uma diferença muito grande entre ter uma opinião, que seria mais um achismo pessoal, que reflete uma afetação sua sobre determinado tema, do que ter uma opinião formada sobre algo. A opinião formada implica que você teve ali um momento de trauma. Na filosofia é caracterizado pelo momento de perplexidade afetiva. Então um filósofo geralmente ele vai ter o trauma no primeiro momento, né? Ele vai ter esse momento de perplexidade afetiva, ele vai olhar para algo por uma ótica mais emocional, então olha só, por que tal determinada paisagem, determinada coisa me faz sentir bem, né? Ele vai ter esse trauma mesmo, né? Essa questão de cunho sentimental. Depois disso ele vai então estudar. Eu me senti bem. Será que eu me senti bem? Será que isso aqui causa o bem? Será que o bem não é relativo? Será que algo de fato é bem e esse conceito de bem é eterno? Será que a representação do bem numa obra de arte é a mesma em outras obras de arte? Ou o bem não, o conceito de bem pode ser eterno, mas as obras são mutáveis? Enfim, essa pessoa ela vai ter um momento de perplexidade, ela vai ter um momento irracional, vamos dizer dessa forma, né? No sentido de uma opinião não racionalizada. Ela vai depois, então, por meio do processo filosófico, pesquisar, investigar, fazer perguntas, estudar, trazer respostas para essa pergunta que ela trouxe. Mesmo que a resposta seja inconclusiva, ela vai ter que trazer uma resposta. Ela vai ter que buscar em fontes de um lado, fontes do outro, para daí então dizer, olha, eu tenho uma opinião formada sobre isso. Isso confere à pessoa uma capacidade intelectual e moral muito maior, porque buscar formar uma opinião não só geralmente te coloca numa capacidade, um nível intelectual superior. As pessoas que têm uma mera afetividade pura e acham que aquilo é uma opinião, mas além de te colocar num nível intelectualmente superior, te coloca num nível moralmente superior também, porque significa que você respeita as pessoas ao seu redor. Quando você busca, estuda por algo, reflete antes de falar, isso mostra que você tem muita ética, que você tem muito respeito, tanto respeito que você tem pelas pessoas ao seu redor que você não vai sair falando groselha, porque você pode estar enganado e acabar enganando os outros. E isso, né, refletir antes de sair falando besteira, é sinônimo de maturidade também. Novamente, se você então conduz a opinião dessa forma, estuda sobre isso, reflete sobre isso, pesquisa, forma uma conclusão e então emite, você tem uma capacidade intelectual superior, você de fato tem mais contato intelectual com a questão, você de fato está mais preparado para falar sobre o assunto e você também é mais capacitado moralmente. Então, intelectualmente e moralmente mais capacitado que os outros. Essa é a minha primeira dica. Agora, como que a gente começa a observar esses discursinhos na internet, né? Como que a gente começa a lidar com aqueles discursos super genéricos, quando a pessoa apresenta para você uma falácia de generalização apressada, né? Por exemplo, como foi o caso Core da HBO, ou quando a pessoa apresenta uma falácia de apelo à hipocrisia. O seu médico está dizendo para você parar de comer açúcar, mas ele mesmo está acima do peso, logo o que seu médico falou está inválido, né? Como que a gente reage
a esses discursos que a gente vê na internet hoje em dia? Como que eu reajo a uma discussão? O primeiro tópico aqui é conceitualização. Quando a gente se depara com uma série de proposições, tá certo? Proposições são ali geralmente algum tipo de relação de afirmação entre um termo ou outro, né? Isso é uma proposição, ou uma relação de negação, enfim, é uma relação entre dois ou mais termos. Uma série de proposições culmina num argumento. Por exemplo, todos somos animais, porém somente os seres humanos raciocinam. Portanto, o ser humano é um animal racional. Essas três proposições aqui formam um argumento. Quando eu vejo um argumento sendo colocado na minha frente, como é que eu lido com ele? Primeiro ponto, a gente vai para a camada de conceitualização. Eu preciso saber quais são os conceitos que estão presentes naquele argumento. Então, quando eu vou lá e falo para você, todos somos animais. Como assim, Vitor? Eu vou lá, então, eu vou grifar isso. Todos somos animais e vou fazer uma interrogação, se eu não entendi isso aqui. Eu preciso, então, primeiro estudar os conceitos dessa primeira proposição para começar a entender melhor esse argumento. Aí eu vou para a camada de baixo, porém o ser humano é o único animal que raciocina, é o único animal que consegue raciocinar. Como assim, Vitor? Da onde veio isso? Animal racional, da onde veio isso? Eu vou circular aquelas coisas que eu não tenho muito domínio e vou buscar obter mais conhecimento sobre esses conceitos. E além do conceito, eu preciso também do contexto. Em que contexto esse argumento, esse discurso está sendo utilizado? Eu estou falando isso aqui num debate, por exemplo, teológico. O Vitor disse que o homem é um animal racional, logo o Vitor, então, sei lá, ele é um cara anticristo, né? Ele é um cara ateu, sei lá. Eu não estou dizendo que uma coisa é a outra, ok? Mas enfim... Alguém pode me chamar de anticristo, alguém pode me chamar de ateu, alguém pode usar essa minha frase num debate, olha, o Vitor disse que o homem é um animal racional, logo a gente não veio do criacionismo, e quem falou isso é o Vitor metaforando, que é uma figura de autoridade, blá blá blá. Então entender o contexto em que está sendo falado, para você também conseguir falsear, ver se aquela afirmação, né, aquele argumento, ele pode ser um argumento incorreto em relação ao contexto, tá certo? Por exemplo, se alguém usasse esse meu argumento aqui para me citar como autoridade, para falar, o Vitor metaforando disse que o homem é um animal racional, logo o criacionismo está errado, etc, etc. Fazendo uma análise desse contexto específico que eu citei agora, hipotético, você poderia contra-argumentar dizendo, mas pera lá, o Vitor metaforando, ele não é biólogo, ele não é teólogo, então não é uma autoridade válida para você citar nesse argumento. Você poderia refutar também falando o seguinte, o Vitor metaforando é cristão. Com certeza ele não falaria contra as doutrinas cristãs, enfim. Tá vendo como é necessário saber o conceito, o que está falado no argumento e o contexto, aonde foi utilizado o argumento? Essa então é a nossa primeira dica aí para você analisar discursos na internet. Segunda dica, identificação de vieses. É necessário saber identificar também os vieses daquele orador. Todo mundo tem opinião e perspectiva pessoal, mas é fundamental perceber quando essas opiniões estão afetando a apresentação dos fatos. É interessante ficar alerta para discursos extremamente polarizados ou tendenciosos e até mesmo observar e saber quando alguém está utilizando uma falácia para você. Por exemplo, alguém chega para você e fala, você sabia que quanto mais games violentos, mais pessoas, mais crianças serão violentas? Então, como é que você pode dizer que você é a favor dos games, etc? Você precisa saber parar isso aí e já olhar e falar, opa, calma lá, isso é uma falácia de falsa causalidade. Você precisa saber expor o erro, né, o viés ali, naquele argumento. Então também é importante ter conhecimento sobre falácias e silogismos, para na hora de uma discussão você já expor que a pessoa está cometendo uma falácia lógica. Primeiro porque isso enfraquece a argumentação dela, né, você descredibiliza aquele argumento. Segundo ponto, porque você pode explorar uma falácia para contra-argumentar, acusando aquela falácia. E terceiro, se você expor uma falácia de forma correta, você nega todo o conjunto de proposições daquela argumentação. Porque se uma argumentação, uma proposição, num conjunto está equivocada, ou seja, se ela é falaciosa, todo aquele conjunto está errado, tá certo? Todo aquele conjunto que leva para aquela conclusão, você consegue invalidar todo aquele conjunto, principalmente aquela conclusão. Aquela conclusão estará errada. Pode ser que as proposições isoladamente daquele conjunto façam sentido, mas se naquele conjunto, enquanto todo, você consegue provar que uma proposição ela é falaciosa, aquela conclusão e aquele conjunto estão automaticamente invalidados. Por exemplo, imagina que eu estou dizendo para você o seguinte, o youtuber Orochinho joga games violentos. Games violentos estimulam a violência. Logo, a nossa conclusão é que o Orochinho, na vida pessoal dele, é um cara muito violento. Se eu consigo parar e pegar uma proposição dessa, por exemplo, como a segunda proposição, né? Jogos violentos estimulam a violência, e consigo contra-argumentar mostrando como isso é uma falácia de falsa causalidade, eu disparato toda essa série de proposições e invalido esse conjunto como um todo, tá certo? Eu vou lá e falo, por exemplo, olha, isso não faz sentido lógico, isso é uma falácia de falsa causalidade, por exemplo, esse argumento ele é falacioso, por exemplo, eu poderia dizer, por essa sua lógica, os animais que têm asas voam, os seres humanos têm uma parte do corpo chamada asa, logo, os seres humanos também voam, sabe? Eu mostro que o raciocínio
raciocínio ele é falacioso, eu consigo então invalidar aquele conjunto como um todo. Por isso que é necessário saber também sobre falácias argumentativas. Terceiro ponto, verificação de fontes. Nos discursos na internet é muito comum a gente ver os influencers, inscritos, enfim, comentando algo e compartilhando alguns dados em seus discursos, geralmente amparados por alguma pesquisa, algum artigo científico, enfim, ou até mesmo alguma figura de autoridade, um cientista. É importante sempre verificar a veracidade dessas informações, procurando ali pelas fontes que o ser humano usou, para ver se aquelas fontes são bem fundamentadas. Desconfie de afirmações que não são embasadas em fontes ou que essas fontes não são citadas. Por exemplo, o que você vê muita gente falando, principalmente em anúncio, é o seguinte: esse produto vai te ajudar a perder peso rapidamente? Mais de 3.000 pessoas já testaram e aprovaram, e muitos pesquisadores recomendam. Quais são as fontes que provam isso? Que fontes que são essas? Existe algum estudo por trás? Quem que são essas 3.000 pessoas? Elas participaram de uma pesquisa? Onde é que eu vejo isso? Esse produto foi aprovado pelos órgãos reguladores? Essas 3.000 pessoas não me interessam. Esse produto, ele cumpre o que ele precisa para ser considerado um produto saudável? E, enfim, tem que tomar muito cuidado e checar a fonte, tá? E ver se a fonte que aquela pessoa usa realmente faz sentido com o que ela tá falando. Eu vou lá e falo para você, você não sabe, teve um relatório norte-americano, do governo norte-americano, que chamou microexpressões faciais de ciência lixo. Nossa, microexpressões faciais é pseudociência, Aí se você checar a fonte dessa pessoa, teve gente que usou esse argumento na internet, né? Um órgão norte-americano, o governo, não sou eu que tô falando, é o governo, chamou ciência lixo, né? Microexpressões ciência lixo. Se você entra de fato nesse relatório que essa galera fala, né? Que eles referenciam nos vídeos deles, você vai lá entrar no relatório e vai ver que o termo junk science, né? Ciência lixo, que é o termo que eles utilizam, não está em momento nenhum desse relatório. Você pode dar até um Ctrl F ali, um Ctrl Find e pesquisar junk science, isso não está naquele relatório. Aí você vai falar, mas de onde eles tiraram junk science? Você vai ver que na verdade teve um blog na época, lá em 2017, 2018, e esse blog é um blog pessoal, não tem relação nenhuma com o governo norte-americano, um blog em inglês, né? Um blog com pessoas que têm os seus interesses pessoais, enfim, pessoas que não têm um compromisso governamental. Essas pessoas fizeram uma postagem lendo, né, e avaliando esse relatório norte-americano, e essas pessoas nesse blog, na matéria desse blog, colocaram junk science, mas eles não disseram que microexpressões eram junk science, eram ciência lixo, eles disseram que os elementos que foram utilizados naquele relatório governamental eram ciência lixo. E aí você consegue ver o erro de quem apresenta esse argumento do relatório. A pessoa sequer leu o relatório que ela está apresentando. Ela talvez não tenha lido nem a matéria, ela só viu ali o texto, né, o título da matéria, junk science, viu que tinha microexpressão no meio e falou, é isso aqui. Então você consegue perceber o como é importante checar se a fonte que o sujeito apresenta faz sentido com o que ele está falando. Esse é mais um dos pontos que você deve ficar atento. Você já deve estar cansado dessas discussões toscas na internet, né? A pessoa vira, então você é nazista, então você é fascista, então não sei o que. A pessoa pega duas palavras do que você falou e usa um argumento totalmente tosco e falacioso. Você está cansado, quer aprender como refutar e como expor o argumento falacioso dessa pessoa para que ela perceba o erro que ela está cometendo e os outros em volta também percebam e descredibilizem aquele argumento dela? Você precisa agora mesmo estudar o nosso módulo exclusivo sobre retórica, tá certo? Se inscrevendo na nossa formação ALC. No módulo de retórica você vai entender como analisar um discurso, como utilizar as estratégias narrativas para ser mais persuasivo e convencer os outros por meio das suas palavras. Clica agora no primeiro link na descrição desse vídeo, checa as informações e se inscreva hoje mesmo no ALC. Tá certo? Pois bem, pessoal, essas foram aí então algumas estratégias que você pode utilizar para analisar um discurso, para interpretar um discurso e, se for necessário, expor o erro desse discurso e refutá-lo. Tá certo, galera? Comente aqui quais outras estratégias não verbais, estratégias narrativas, retóricas, argumentativas, enfim, vocês gostariam de ver no canal. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscreva caso ainda não seja inscrito. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.